Boa tarde, Brasil! Quem aí quer a volta do Bolsonaro? Eu quero agradecer o convite do presidente Paulo. Muita honra estar aqui, presidente. Muita correria, mas talvez essa seja uma das agendas mais importantes que qualquer pré-candidato à República tem que fazer. É um grande desrespeito não comparecer a uma solenidade como essa. Porque é nas cidades que a vida dos cidadãos brasileiros acontece. É na cidade onde estão os problemas, onde a pessoa bate na porta do vereador, onde o munícipe bate na porta do prefeito e quer soluções para os seus problemas. E quem está na vida pública tem que saber que essa é a nossa obrigação e é uma grande satisfação poder resolver esses problemas e fazer diferente daquilo que até hoje tem dado errado. Eu quero saudar todas as mulheres, na pessoa da Tânia, primeira-dama aqui do Conselho Nacional de Municípios. E eu começo falando com a maior marca que o governo Bolsonaro tinha e que não era da boca para fora. Menos Brasília e mais Brasil. Foi dessa forma que, em especial durante a pandemia, o governo do presidente Bolsonaro fez a maior distribuição de recursos federais para estados e municípios da história. Entramos para o Guinness Book, garantindo que nenhuma prefeitura ficasse com as contas em atraso, salários também em atrasos, contratos sendo pagos, enfim, todas as prefeituras no azul durante o governo do presidente Bolsonaro, porque ele não escolhia coloração partidária na hora de definir para qual município os recursos federais iriam. Independente de ser município governado pela esquerda ou pela direita ou um partido de centro. Um presidente da República responsável, ele se preocupa com os cidadãos e não pode punir um brasileiro sequer por causa da preferência partidária de um prefeito. Eu quero aqui, presidente, passar por alguns pontos que eu acho que são fundamentais, e eu começo falando da grande preocupação que agora está sendo votado, vai ser votado no Congresso Nacional, que é com relação ao fim da escala 6x1. O Brasil se atualizou. O mundo que nós vivemos hoje não é mais aquele de 1943, na época da CLT. Todos nós queremos e merecemos trabalhar menos e ganhar mais. Todos nós queremos isso para as nossas vidas. Só que uma legislação que está atrasada, uma legislação engessada e que vai causar um impacto nos municípios de mais de 50 bilhões de reais por ano, caso seja aprovada desta forma, nós temos que apresentar uma proposta melhor. E é isso que nós da oposição vamos propor nesse debate sobre a redução do fim da escala 6x1. Porque o trabalhador é quem tem que escolher quanto tempo trabalha e não o governo. Como é que a gente vai propor isso? O salário mínimo será por horas trabalhadas, é a nossa proposta, com todos os direitos constitucionais garantidos. 13º, férias, fundos de garantia e INSS. Porque é assim que a gente tem que olhar para o trabalhador moderno. Ele monta a sua escala de trabalho. Por que 6x1 e não 5x2 e não 4x3? Por que não é o trabalhador que, conforme as suas necessidades, é que pode escolher a sua jornada de trabalho? É mais do que justo. Muitas pessoas querem trabalhar mais e a PEC pode engessar quem quer trabalhar mais. Muitas pessoas preferem trabalhar menos para ter horário livre. 23% das mulheres no Brasil não conseguem um emprego porque não tem com quem deixar seus filhos. Porque a jornada de trabalho inviabiliza a realidade dela, que tem que ficar o dia inteiro fora de casa. Se ela puder escolher
trabalhar 4 horas por dia para poder deixar metade do dia o seu filho em algum lugar ou com alguém, e na outra metade, nos outros 2/3 do dia, poder estar com a sua família. A gente quer dar liberdade para que as pessoas escolham a sua própria jornada de trabalho. Lá em 1943, na época da CLT, não tínhamos home office, trabalhos de aplicativos de entrega, não tínhamos nem internet, não tínhamos celulares. O mundo mudou, o mundo se modernizou. E nós aqui no Brasil precisamos de uma legislação trabalhista moderna, que respeite a realidade de cada setor desse país, sem engessar, sem inviabilizar quem quer trabalhar, dando autonomia, dando liberdade, flexibilidade, com todos os direitos garantidos. Com relação à saúde, há quanto tempo a tabela SUS não é corrigida? Quem está arcando com os custos desatualizados dessa tabela SUS são os municípios. Nós temos aqui a obrigação, como governo federal, de trabalhar na modernização do nosso SUS. Já existe hoje tecnologia para uma série especial de atendimentos básicos, e é dessa forma que nós vamos conseguir ajudar a reduzir filas, trazer diagnósticos com auxílio de inteligência artificial. Isso é um governo moderno, não um governo atual, que acha que a inteligência artificial serve apenas para manipular vídeo e foto na internet. Não. A inteligência artificial é usada para muitas coisas, para governança, por exemplo, reduzir os custos de uma prefeitura, do governo do Estado, do próprio governo federal. Cada sistema preparado para a realidade de cada município, de forma automatizada, em fração de segundos, todos podendo ter o controle de cada centavo que é gasto, o controle de cada pessoa que é contratada, quais são as necessidades, o aviso aos fornecedores do que está sendo necessário, compras unificadas. É assim que a gente vai modernizar e enxugar os nossos investimentos em saúde, prestando um serviço de muito maior qualidade para todos os nossos contribuintes. Eu sou uma pessoa que sempre fui municipalista. De verdade, o presidente Bolsonaro provou que, não tendo vaidade, não pensando em reeleição, pensando em quem está na ponta da linha, ele fez isso na prática, transferiu recursos federais para os nossos municípios. E é o que eu pretendo fazer também, me comprometendo aqui, de que vamos trabalhar contra no Congresso ou vetar qualquer iniciativa que seja aprovada no Congresso Nacional, que venha trazer um aumento de despesa para os municípios, que não aponte a fonte de receita desse serviço específico. Nós aprovamos o marco... Pedir para os companheiros, por gentileza, vamos colaborar, companheiro. Vamos ouvir o nosso pré-candidato. Nós aprovamos o novo marco legal do saneamento básico, por exemplo. Foi algo revolucionário, onde nós esperamos que até 2033, praticamente 100% dos cidadãos brasileiros tenham acesso à água tratada e pelo menos 90% esgoto tratado. Quem sabe da dificuldade das prefeituras e dos estados de fazer o investimento nessa área. Com esse novo marco legal, os grandes municípios, os médios municípios conseguiram fazer, levar saneamento básico, água tratada para as suas populações. Mas faltou o governo federal auxiliar os municípios menores, que não têm capacidade de investimento, aqueles municípios que têm um orçamento mais reduzido, para que eles possam ter o saneamento básico completo para os seus cidadãos. Isso se faz pela FUNASA, isso se faz pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Mas, Flávio, de onde que vai surgir dinheiro? Vamos começar a arrumar as contas para que o dinheiro chegue na ponta da linha. Hoje temos um governo pródigo, um governo que gasta muito mais do que arrecada, um governo que está esfolando a população com aumento de carga tributária. Ninguém aguenta mais pagar imposto nesse Brasil. O governo não pode olhar para o bolso de cada um aqui presente ou de quem está nos assistindo e não ter vontade de meter a mão aumentando imposto. Essa era de aumentos de imposto vai acabar no Brasil
a partir de 2027. Porque nós vamos enxugar as contas. A despesa vai caber dentro do orçamento. Dessa forma, nós vamos conseguir mostrar que a curva de juros para o futuro vai diminuir. Nós vamos ajustar as contas públicas, os juros vão começar a cair. E todo mundo que hoje está endividado, mais de 80 milhões de brasileiros, que têm as suas dívidas atreladas à taxa Selic, vão começar a sonhar, a sair desse pesadelo, porque o atual governo fez 2 desenrolas em apenas 3 anos. Ou seja, está enrolando as pessoas mais uma vez agora, porque as pessoas estão endividadas, porque os juros são impagáveis das dívidas dessas pessoas. E como é que a gente vai mudar isso? Não é fazer um desenrola como ele está propondo, presidente, aonde somadas as dívidas de todos os brasileiros, chega-se à marca de 500 bilhões de reais. Aí ele faz um desenrola oferecendo 4,5 bilhões. Vai ficar todo mundo enrolado de novo ano que vem. Não vai tirar ninguém do sufoco. Então tem que ter um desenrola sério e, principalmente, ajustando as contas do nosso país, resgatando a segurança jurídica. Nós vamos ter de volta investimentos pesados aqui no Brasil, tanto dos empreendedores nacionais, em especial dos empreendedores internacionais, gerando muito mais empregos aqui, pagando muito melhor, dando muito mais oportunidade para que as pessoas possam trabalhar. E aí sim vão conseguir, com o passar do tempo, juntar patrimônio, não dever nada para ninguém. E o meu grande sonho, após 4 ou 5 anos de governo, é fazer com que os brasileiros fiquem cada vez menos dependentes do governo, menos dependentes de nós políticos, porque significa que conseguiram caminhar com as próprias pernas, ter um emprego que pague melhor, conseguiu botar o filho num colégio de qualidade, consegue andar em segurança na rua. Anotem aí, marginais de CV e de PCC, ouçam, metam o pé do Brasil até dezembro desse ano, porque senão a partir do ano que vem vai todo mundo ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Marginal não vai ter mais vez aqui no Brasil. Com relação à segurança pública nos municípios, muitos prefeitos já tomaram a iniciativa de investir em tecnologia, em inteligência artificial, em monitoramento dos corredores aonde transitam mais cidadãos, na conexão entre bancos de dados municipal com o federal, identificação de veículos roubados, identificação de pessoas com mandados de prisão expedidos. Então, as nossas guardas municipais, que agora passaram a ser polícias municipais, têm um papel fundamental em ajudar a todos no combate à criminalidade. E o governo federal, porque nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, um Ministério da Segurança Pública com um orçamento grande que possa viabilizar que os municípios que tenham condições possam investir também em segurança pública de forma complementar ao que já existe de investimentos por parte dos governos estaduais, seja financeiramente, seja com capacitação, seja com a própria Polícia Federal, treinando as nossas polícias municipais, capacitando para aqueles prefeitos que assim desejem, possam qualificar as suas polícias municipais para usar, inclusive, arma de fogo, porque o marginal, infelizmente, só respeita o que ele teme. E quanto mais profissionais e servidores públicos nós tivermos, qualificados para o uso de arma de fogo, instruídos para combater a marginalidade, mais segurança nós teremos em todo o Brasil. Mais paz todos os cidadãos brasileiros terão. Vocês que são da Bahia, por exemplo, um dos estados mais violentos do Brasil, que são governados pela esquerda há mais de 20 anos, vocês precisam olhar, precisamos olhar com mais atenção e com mais carinho para o povo baiano, porque eu sempre digo que Nordeste não é problema, Nordeste é solução. E é assim que a gente vai tratar o povo nordestino. Com relação à educação básica, eu não estou ouvindo, depois eu vou aí e trocar uma ideia. Daqui a pouco
Depende se o presidente deixar eu descer para tirar foto, eu desço, presidente. Nós sabemos das dificuldades dos nossos prefeitos. Foi o presidente Bolsonaro que suspendeu o pagamento de dívidas com a União, em especial durante a pandemia. Nós vamos fazer sim um programa que permita aqueles entes que estão endividados possam honrar as suas dívidas, ter um planejamento, uma previsibilidade de pagar as suas dívidas, sempre com o governo federal, com essa mentalidade de que o dinheiro da arrecadação dos impostos de todos os brasileiros tem que chegar com muito mais volume, muito mais qualidade na ponta da linha nos nossos municípios. E eu aqui, presidente, quero aproveitar para parabenizar aqui o nosso prefeito da cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, o prefeito Ramon, que foi premiado aí como referência nas compras governamentais aqui pela CNM. E eu tenho a compreensão, porque eu sou parlamentar há 24 anos, que muitas vezes, até para pagar despesas básicas de saúde no município, ou despesas básicas com educação pública nos municípios, são necessárias emendas parlamentares, que são muito criticadas, são demonizadas. Podemos discutir a quantidade ou o valor que é destinado a cada parlamentar, mas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se não fossem emendas parlamentares da nossa bancada, muito provavelmente, em Bom Jesus de Tabapuana, nós não teríamos hospital, nós não teríamos atendimento àquela população. Até municípios grandes, devido à grande demanda de atendimento, tem dificuldade de modernização. Então, todo esse modelo que nós pretendemos dar de modernização, de investimento em tecnologia, em inteligência artificial, em qualificação de mão de obra para todo o SUS, sem dúvida alguma vai otimizar essa grande despesa que existe, mas um investimento extremamente necessário para toda a população. Presidente Pedro, eu quero me comprometer aqui, de recebi as pautas aqui que existem por parte do Conselho Nacional dos Municípios. Eu compreendo mais uma vez que os recursos não podem ficar tão concentrados nas mãos da União. Eu compreendo que qualquer despesa que seja criada no Congresso Nacional aos municípios precisa ter a fonte de custeio. Não adianta empurrar, fazer média com os brasileiros, criando programas como a merenda escolar, o programa de saúde da família, criando obrigações para as prefeituras e não ter recursos suficientes para isso. Então, nós vamos sim ter uma atenção especial para a saúde, para a atualização da tabela SUS e para a atualização desses programas, essas dezenas de programas que existem, que foram criados, encargos que foram passados às prefeituras, responsabilidades passadas às prefeituras, mas que não foi dada a mesma proporção o orçamento para que isso pudesse ser implementado e prestado um serviço de qualidade para as nossas populações. E, por fim, eu quero garantir a todos que o nosso governo vai buscar com todas as forças a redução de carga tributária e a modernização da máquina pública. Nós tivemos o segundo governo mais digital do mundo com o presidente Bolsonaro, reduzindo burocracia, reduzindo custos e tendo centenas de serviços públicos oferecidos ao cidadão na palma de sua mão em seus celulares. Então, esse governo vai ser comprometido em funcionar de verdade, em simplificação, em redução de burocracia, redução de carga tributária, em contato direto com os prefeitos. Vocês terão sempre portas abertas do governo federal a partir de 2027. E não precisa ser só nessa janela da Marcha dos Prefeitos. Pode ser ao longo de todo o ano, porque ao longo de todo o ano as senhoras e senhores são demandados. Vocês precisam de ter acesso ao governo federal para trazer as demandas. São vocês, senhoras e senhores, que sabem onde estão os problemas muito melhor do que o presidente da República. Os problemas locais que são diferentes, o problema do Rio de Janeiro é diferente do problema de Manaus, o problema de Porto Alegre é diferente do problema de Macapá, e é assim que a gente vai enxergar, porque Salvador é diferente de Mato Grosso, é diferente de Cuiabá. Então, gente, o que eu quero me comprometer com todos vocês aqui é a fazer um governo enxuto,
Um governo que vai reduzir a sua máquina, que vai modernizar a sua máquina e que vai ter uma conexão muito mais direta e tecnológica com todos os entes da federação. Porque é assim que nós acreditamos que vamos construir um país com prosperidade, com as pessoas que dependam cada vez mais de políticos como nós. Mais uma vez, porque significa que elas conseguiram conquistar a sua autonomia, a sua independência, com um emprego melhor. Podem levar mais dignidade para suas casas. Vamos combater duramente a criminalidade, para que possamos voltar a poder andar em paz nas ruas, para que possamos atrair investimentos, por exemplo, no turismo. Tantas cidades maravilhosas no Brasil, como a minha cidade do Rio de Janeiro, que tem uma imagem arranhada pelo mundo afora. O Brasil hoje está recebendo algo em torno de 8 milhões de turistas apenas. Nós temos a capacidade para receber mais de 20 milhões de turistas por ano. Os recursos que um estrangeiro vem e deixa aqui em dólar, em cada cidade, podem sim financiar as despesas, podem sim financiar serviços públicos de qualidade para todos os brasileiros que moram nessas cidades. Temos que desburocratizar, temos que facilitar a concessão de licenças, por exemplo. Hoje, muitas prefeituras, não por má vontade, mas por dificuldade de pessoal ou por orçamento para investir em tecnologia, podiam acelerar a concessão de alvará, se fosse de forma tecnológica. Podemos discutir isso também com o amparo do governo federal. Então, olha a infinidade de parcerias que o governo federal pode fazer com os municípios e com os estados também, para modernizar o estado, reduzir as despesas e oferecer um serviço de melhor qualidade para toda a população. Vocês que são prefeitos, que estão no segundo mandato, que se reelegeram, comparem o tratamento que recebem hoje e o tratamento que recebiam do presidente Bolsonaro durante o primeiro mandato. Um tratamento com respeito, um tratamento ouvindo os prefeitos. Todos os ministérios tinham portas abertas para prefeitos, para vereadores, para parlamentares que representassem as suas bases, porque a gente resolve os problemas do Brasil pela política. Eu estou na política há 24 anos, fui deputado 4 vezes, estou senador, indo para concluir meu 8º ano, sendo 4 deles ao lado do presidente Bolsonaro, participando diretamente ou indiretamente das tomadas de decisão. Sou empresário, sou advogado, sou casado, pai de 2 meninas maravilhosas. E tudo o que eu quero na minha vida é oferecer para o Brasil, oferecer um Brasil para as minhas filhas, que seja um Brasil também próspero para as filhas e os filhos de todos que estão aqui presentes. Isso não é discurso fácil. Mesmo com todas as perseguições, mesmo com todo um sistema querendo manter as coisas da forma como estão, com o Brasil inteiro olhando para Brasília com nojo, o nojo pela forma como as coisas estão acontecendo, de respeito à Constituição, insegurança jurídica, uso do aparato estatal para perseguir adversários políticos. A era do ódio vai acabar a partir de 2027, porque nós vamos fazer um governo olhando para frente, sem perseguições, respeitando a lei, respeitando a Constituição, com as instituições voltando a estarem subordinadas à nossa Carta Magna, com os poderes funcionando com harmonia e independência, com a lei valendo para todos e com a anistia ampla, geral e restrita para os perseguidos políticos do 8 de janeiro. É assim que a gente vai conseguir alcançar a pacificação, porque vai ser o fim da era do PT, porque nós nunca mais vamos olhar, porque vão passar a ser irrelevantes, porque nós vamos trazer tanta prosperidade para o nosso Brasil, nós vamos trazer tantas oportunidades para todo o povo. Você que é da Bahia, que está aqui na minha frente, muitas pessoas da Bahia têm ensino superior e não conseguem trabalho, porque não tem oportunidades na Bahia, por causa da criminalidade, por causa da burocracia, por causa da corrupção. Muitos universitários acabam tendo que viver de bolsas dentro das universidades por mais tempo, porque não conseguem acesso ao emprego de qualidade. Isso acontece em diversos estados da federação. Eu quero me comprometer aqui mais uma vez, que nós vamos olhar para frente. O Brasil tem futuro sim, depende de cada um de nós. E eu estou disposto a enfrentar
tudo que eu já estou enfrentando e tudo que eu ainda vou enfrentar para livrar o Brasil das mãos sujas do PT, para que nós possamos olhar para frente e termos um Brasil próspero. Muito obrigado a todos, boa tarde e um bom evento. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado!